Tá, vamos lá? Dá uma olhada no que aconteceu. Tenso, hein? Dia tenso. Mas, cara, é isso aí. Essa é a ideia. Olô, tudo bem? Como é que estamos? Cara, dia tenso. Dia bem tenso. Não foi fácil, não. De novo, estamos olhando aqui para esta perninha aqui. Clássica. Duas pernas de pullback proporcionais. Nosso último movimento aqui foi nessa regiãozinha aqui. Observando a violinada clássica. Era até o fundo, mas eu fiz só um scalpzinho mesmo, rápido. Bateu, passou e saiu. Ó, agora tá querendo fazer o movimento. Ó. Às vezes eu adianto esse movimento. Ó. Esse aqui era o movimento. Olha que beleza. Porque assim, ele volta lá no teu preço, né? Olha onde eu vendi. Vem aqui, volta no teu preço. Aí fica fazendo o movimento. Esse é o tipo de movimento que não nos interessa. Mas... se você já tem uma base sobre a renda variável, já operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse meu videozinho aqui. Esse videozinho fala sobre aprenda o fundamental do meu setup, o core, os conceitos de choque BOS aliados aos setups de Joseph James, que são esses aqui, ó. Então você vai aprender sobre Crown Reversal, duas tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Agora, se você não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre a renda variável, não sabe por onde começar, nunca operou, não sabe nem como é que abre uma conta na B3, eu tenho a playlist perfeita, que é esta, como se tornar um trader. Sim, é do 0 ao 100. Mostra como escolher a tua corretora, plataforma, mindset, a constituição de trading que está sendo redigida aí na sua frente. Essa é a minha constituição de trading, eu sigo, porque é que nem um país, cara, se não tiver uma constituição vira uma bagunça, ninguém respeita nada, então tem que ter uma constituição de trading, principalmente os setups que eu opero. Por que eu opero em ticks, né? Notem que nós estamos aqui em 10 mil ticks. Ó. Deixa eu tirar aqui esse jabazinho. 10 mil ticks, né? Então o que a gente faz? Por que diabos a gente opera em ticks? Por que eu opero diferente dos outros? Eu comecei observando o Storm. O Storm eu operava diferente, né? 6 minutos, 12 minutos, né? 240 minutos. O cara opera nos tempos diferentes, né? Eu aprendi a fazer isso. E um belo dia ele falou, cara, dá uma olhada no Joseph James, se você fala inglês, porque ele tem uma forma de operar em ticks muito interessante. Eu fui estudar e hoje eu opero em ticks por causa disso, né? Então a gente observa 60 minutos para ver uma direção, 60 minutos, 120 minutos, o diário, qual é a direção primária desse ativo. E a gente baixa para ticks para procurar padrões que se repetem o tempo inteiro e principalmente volume financeiro. É isso que a gente busca, entendeu? Antes de mais nada, já vou mostrar o dia de hoje. Foi um dia tenso pra cacete. Ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Drawdown absurdo. Drawdown absurdo. Quer saber qual foi a relação aqui de um pro outro? Eu já te digo, ó. Aqui, ó. Ganhei 5. Perdi 4,5. Só levei líquido 0,5. Infelizmente. Esse foi o saldo líquido do dia de hoje. Tá vendo o drawdown? Tá vendo como é muito mais fácil você perder do que ganhar? Tá vendo? Difícil, né? Mas isso aí, cara, é a renda variável e principalmente operar futuros, que é especulação pura. Não queira ser consistente nesse mercado. Tu tem que salvar a história, entendeu? Tu tem que salvar uma parte do teu capital. Não queira ser consistente nesse cara aqui. E um dia não reflete nada. Drawdown, tu fala, pô, mas é uma porcaria, o cara teve 50% de acerto, ganhou 5 e perdeu 4,5, pô, mas esse setup é furada. Será mesmo? Será mesmo? Olha o mês. Tá vendo o mês de maio? Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa curva aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Isso aqui foi um dia, isso aqui foi outro dia, meio ruim, né? Mas tá vendo que ela é uma toada legal. O ano. Olha como é que tá o ano. Será que esse setup não funciona? Será que esse setup é maldosinho? Eu não acredito. Só que o percentual desse mês, estamos aí em 44,85%. Eu te pergunto, qual é o lugar do mundo que vai te entregar 44,85% em 12 dias do mês de maio? 12 dias.
Uma segunda semana de operação. Funciona, não funciona? Eu tenho certeza que funciona. Eu sei que funciona. Por isso que eu opero e estudo ele. Então, vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos para a gente ver o que está acontecendo com esse cara aqui. Bom, primeiro de tudo, né? Nós temos Itaú e Bradesco caindo, nós temos Banco do Brasil subindo, nós temos Santander, Petro e Vale caindo, e nós temos os juros futuros fazendo o quê? Subindo. Então, notem que a gente não tem uma correlação muito legal, né? Deveria estar caindo com muito mais força. Mas não foi o que ele fez, né? Ele fez uma puta de uma violonada, quer ver? Ou tu acha que isso aqui foi tranquilidade? Ou tu acha que foi um dia tranquilo de operar? Olha lá. Hã? Isso aqui, até fechar essa velhinha aqui, esse candlezinho aqui, ó. Esse aqui, ó, era positivo. 3, 4 minutos antes de fechar, ele era positivo. Ele estava dizendo, sou comprador, vamos vir com tudo para testar a média de 20 e 1. Toma. Capotou, perdeu o fundo. Tá vendo a maldade que é esse negócio, as violinadas, ó, ele muda, ele quebra a estrutura e o último pivô validado é esse cara aqui. Ele vai lá em cima, diz que é comprador e vende. Atrai a compra e vende. Muito maldoso. Muito maldoso. Aí tu olha isso aqui e tu fala, pô, mas por que tu entrou ali? Sim, porque eu opero em ticks. Eu observo os padrões que se repetem, principalmente o volume financeiro. Desde ali, cara, 9h40, 10h20 da manhã, eu já sabia que era um dia de destruição. Era um dia que esse mercado poderia ser muito maldosinho. O meu setup não estava fechando. Eu entrava, ele segurava, entregava um pouquinho, violinava. Falei, E eu nem precisava ter feito essa operação aqui. Essa operação aqui foi de braba, foi de idiota, tá ligado? Cadê? Cara, por aqui, teve uma operação aqui que eu tomei um loss brutal aqui, que eu tava com quase 4% de lucro e acabei entregando aí 12, acho que 10, não, 10% de drawdown, e aí depois consegui fazer esse movimento que foi fantástico. Foi esse aqui? Foi esse aqui. Esse aqui foi um absurdo. Esse aqui foi um absurdo, dá uma olhada. Eu entrei aqui vendido, meu amigão. Foi aqui. Ah, não, foi aqui. Entrei vendido aqui. Deu 830 e poucos pontos. Fiz um puta de um movimento que eu recuperei o meu loss, mas assim, meu amigo, foi brutal o negócio. Foi brutal. Hoje não foi um dia fácil. Então observamos 60 minutos para a gente ver a direção. Vamos dar uma olhada no diário. Perdendo fundo, né, cara? Perdendo fundo. Tem que ter muita atenção. Na verdade, cara, deixa eu ver se eu posso mudar aqui esse cara. Cara, na verdade dá até para mudar aqui, porque ele já perdeu o negócio, né? Então a gente pode marcar talvez esse cara aqui. Esse cara aqui a gente faz mais ou menos nesse priorzão aqui gigante, ó, o order block. E esse cara aqui, a gente infelizmente vai ter que matar ele no dia de hoje, porque ele perdeu o fundo e agora ele tem um suporte um pouco mais abaixo que não sei se vai segurar, meu amigo. 2.410, pô, que legal. 2026, vamos botar. Hoje é dia 12. 5. Profit é demais. 9. Vamos botar 11 horas? Deixa eu ver. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Aí vamos arrastar esse cara para cá. Opa, vai para cá não. Vai para cá. E esse cara aqui, a gente arrasta ele para cá. Tentar deixar mais ou menos aqui.
Porque pra mim ele arrebentou. Infelizmente ele arrebentou esse suporte aqui, cara. Ele passou por ele. Eu já deveria ter feito essa marcação diferente antes, tá? Deixa eu ver onde ele tá. Isso aqui, né? Passou. Só que agora tem esse order block aqui bem definido nessa região. Então ainda tem um resquício de suporte interessante nesse ponto aqui. Mas, porra, cara, tá querendo vir testar a média de 200. E assim, tá vindo com uma força absurda. Então é bem provável que ele teste a média de 200. Aqui é a média de 200, exponencial. E essa aqui é a média de 21, que vai mudando de cor e dando sentido para ver se ele vai ser comprador ou vendedor. Obviamente que todo indicador tem atraso. Por isso que eu não uso. Ele é meio que uma muletinha, mas eu não dou bola para essa muleta. Se eu perder ela, não dá nada. Eu consigo andar. É só para, sei lá, ficar mais preguiçoso. E aí o que a gente faz? A gente baixa para os ticks. Então aqui nós temos os ticks. Vamos dar uma olhada aqui no purista. Vamos dar uma olhada no que ele fez. Olha que interessantíssimo este movimento. Vamos botar 25 mil ticks para ver melhor. Pra gente ver que esse cara não tá querendo fazer porra nenhuma. Ó, foi o dia. Quanto que ele entregou de ponta a ponta? 1.900 pontos. Até foi legal. Até que foi legal. Eu vou deletar ele porque ele já não existe. Mas viu só? Ele quebra a estrutura no dia. Diz que vai vender. O último pivô validado passa a ser esse cara aqui. Ele violina, vai lá em cima, diz que é comprador. E eu caí nessa. Eu caí. Foi o stop que eu tomei aqui. E assim que ele acusa, ele vende. E perde fundo. Tá vendo? Para dar prosseguimento à venda. Por isso esse mapeamento das duas pernas. Na verdade dá para vir até mais aí nos 25 mil ticks. Eu vou melhorar isso aqui, viu? Vou aumentar essa pedrada aqui. Pelo menos até aqui. E aí a gente vai ter um alvo um pouco maior e melhor. Mas aí ele vai lá em cima. Né? Tá. E aí a gente pode puxar esse cara e vai para baixo. Fechou? Então tem um alvo bem maior, né? Aí tu entende que fica difícil de operar esse cara aqui? Ele abre num range, ele abre num gap de baixa, abre num range, tá vendo? Aqui, ó. Rangezinho. Aí ele vai pra baixo, daí tu acha que ele vai fazer pra cima. Eu tava mapeando esse movimento aqui. Só que a gente sabe que, infelizmente, ele é vendedor. Tinha um gapzinho pra fechar aqui, tá vendo? Uma baita de uma confluência para esse cara fazer um ataque comprador. Por isso que eu entrei ali. O que não me deixou entrar mais baixo? Eu até falei na live ali com o Garrett. Eu fiz essa operação aqui que me entregou 500 e poucos pontos. Tava muito bem, tava tudo tranquilo. Aí ele vem ver. E aí ele muda a característica do preço, se eu não me engano, nessa regiãozinha aqui. E ele quebra a estrutura nessa altura aqui, ó. Em cima da VWAP. Daí eu te pergunto, cara, tu vai fazer uma operação assim, depois ele andar uma pedrada dessas inteira para dentro do range? Muito risco, tu tá entrando dentro do range. Eu não fiz essa operação, eu esperei ele capotar. Aí aqui, ele me pareceu muito agradável para tentar fazer essa rotação. Eu falei, beleza, então, beleza, não comprei aqui. Se ele for até ali, tá show, porque daí ele pode fechar o gap. Vamos embora, comprei. Tomei um stop. Eu virei a mão imediatamente. Eu peguei todo esse movimento até aqui, ó. Isso aqui deu 835 pontos. Realizei aqui, em 400 pontos, ou 390. Depois eu realizei 835 aqui. Isso aqui me tirou do loss que eu tava, desse stop aqui monstruoso. E de um dia muito ruim, né? Que a média de 21 vai se enroscando na VWAP. A gente não tem interesse desse tipo de coisa. Aí tudo bem, realizei aqui. A ideia era vir até esse fundo aqui, eu não consegui segurar. A ideia, na verdade, era segurar todo esse movimento. Todo, porque eu tava no loss. Então a ideia era realizar a metade dos meus contratos aqui. E depois fazer um trailing stop. Acabei realizando aqui.
demorou muito para sair dessa região aqui da VWAP. Mas a ideia era ter feito isso, esperado até aqui embaixo. Ele fizesse esse movimento aqui, sei lá, poderia realizar aqui uma parcial. Sacou? E aí deixar um runner para fechar esse cara aqui e fazer um trailing stop. Aí eu ia sair, sei lá, por aqui. Um baita de um lucro. E aí ele fez esse movimento aqui e eu vendi de novo. Por quê? Porque eu tava esperando uma violinada. Ela não veio com uma certa elegância, né? Ela demorou. Mas se eu tivesse colocado de novo uma saída parcial aqui, com metade dos contratos, e depois finalizar na perda do fundo, estaria com bem mais do que 3,77%. Mesmo assim, tá bom. O que fazer aqui nesse caso? Olha, cara, eu hoje não faria mais nada, viu? Não faria mais nada. Poderia continuar mapeando aqui esse cara aqui. Mas eu não faria mais nada. Vender aqui é meio insanidade, entendeu? Eu não venderia. Aqui eu já passaria a buscar por compra. Por quê? Porque o range do dia está aqui. Esse range é o magnético. O preço é atraído para esta, na verdade, região. Entendeu? Isso aqui é o magnético. Essa é a parte magnética, onde o preço vai ser atraído até que haja um rompimento. O que pode acontecer aqui? Já que ele está acusando a venda, o que ele pode fazer? Tentar entrar nesse range aqui, acusar em cima da VWAP e continuar capotando, beleza? A gente procura por venda nessa região aqui, meio baixa. O que seria bom e interessante? Ele fazer que nem ele fez ali antes. Ele vinha em V, o que não está fazendo, né? Mas tipo, vinha em V. Lá para cima. Mais aí. E aqui ele derreter a groselha. Aí sim. Só que isso aí já vai ser 2 da tarde, 3 da tarde. Fica muito risco. Mas aí sim, aí tu pode vender nessa região aqui com Crown Reversal, com uma Bull Trap, para realizar até aqui, sabendo que ele pode ser atraído pelo range, porque o preço vai ser atraído para esse range, e aí esperando que ele vá dar prosseguimento a esse movimento. Claro que se ele fizer esse tipo de movimento, meu amigo, aí aquela perna que a gente traçou aqui, ela vai subir bem mais, entendeu? E aí ele pode nem retestar o fundo, e aí fica mais risco. Sempre vai ter um problema. Nunca vai ser um mar de rosas. Não é assim que funciona essa história. Entendeu? E voltando só aqui nesse movimento que a gente estava mapeando antes, né? Estava conversando. Ele quebrou a estrutura, deu prosseguimento para alta, e aí ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui, né? E eu falei, mas aqui ele deu uma entrada excelente, né? Porque ele chama a violinada e quebra a estrutura, beleza. E aí eu tomei a posição aqui, para quê? Para fazer a mesma coisa que eu tentei fazer lá embaixo, que eu fiz aqui, nesse ponto aqui, a violinada, né? Tava buscando a violinada. O problema é que ele não é comprador, ele é vendedor. E aí ele me violinou aqui lindamente. Eu falei, bom, tudo bem. Se ele retestar esse fundo aqui de novo, quer dizer, ele fez o quê? Qual é o próximo movimento depois da mudança da característica do preço para quem está estudando aí o meu setup adaptado para B3? A quebra da estrutura. Por isso que eu virei minha mão. Senão eu não viraria. Senão eu ia assumir o loss e tá tudo certo. Se ele continuasse subindo e não perdesse esse fundo aqui, eu não abriria outra operação. Eu iria ficar na minha. E aí ele perdeu. E aí ele entregou um puta de um movimento direcional, entendeu? Depois eu tentei um novo ataque de fundo. E acabou pra mim. Sabe por quê? Porque acabou o volume financeiro também. Vamos dar uma olhada no índice, no dólar. 60 minutos. Mini dólar. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Eu nem olhei o dólar hoje, cara. Tava tão... não fez nada, tá ligado? Nada. Absolutamente nada desde a aulinha de ontem. Mudança da característica do preço para esse comprador tá lá em cima. Quebra a estrutura para dar prosseguimento à venda aqui. Ele tá num puta de um range, meu amigo. Um puta de um range de violinadas. Tá vendo? Ele precisa perder. O ideal era ele perder esse fundo com uma certa potência para entregar um movimento direcional e completar um movimento medido. Tinha um monte de stop de comprador aqui. Ele perdeu e não foi, perdeu e não foi, perdeu e não foi, tá vendo? Vai perder? Olha, esse sinalzinho aqui é clássico para dar uma pedrada para baixo. Mas tu tá vendendo fundo. Será que vale a pena vender fundo? Vamos dar uma olhada no diário dele. Olha lá. Isso aqui é o canal de baixa de 2025.
Será que vale a pena seguir vendendo aqui? Porque o que tu tá apostando aqui nesse canal de baixo aqui? Tá apostando que esse cara vai perder esse negócio aqui, vai seguir para baixo até essa região de suporte em 4,47. 4,47, pelo amor. Entendeu? A ideia é não fazer isso, cara. A ideia é esperar um pullback de verdade na média 21 para dentro do range, tentar fechar esse gap enorme aqui, aí tu vende aqui. Aí sim, aí ele retesta fundo. Aí tá tudo certo. Tu tá vendendo nessa altura aqui. Vender aqui é meio insanidade. Eu sei que ele tá com indícios claros de continuar capotando forte até 4,70, 4,80, que é o alvo de JP Morgan, né? Pro ano. Vale a pena. Vamos para... Sim, Uncle Vegas. Me dá lá. Olha aí. Olha que gracioso. Olha que gatão. Fez alguma coisa desde a nossa análise de ontem? Não fez, cara. Tem um gap lá em cima pequenininho. Não fez nada. Nada. Ele só vai mudar a característica do preço para passar a ser comprador quando ele romper esse topo, por enquanto. Então o que a gente pode esperar? A perda desse fundo. Porque se ele perder esse fundo aqui e quebrar essa estrutura nessa regiãozinha aqui, perfeito. Perdendo esse fundo, o último pivô validado fica mais baixo. Então a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Se ele perder... E tá alto, viu? Não é tão baixo isso aqui. Mas é muito melhor do que aqui, né? Concorda? Aqui seria muito melhor que aqui. Para tentar um ataque comprador, para tentar um movimento forte de alta. Que não é o sentido dele. E o que ele pode fazer aqui? Ele pode só perder esse fundo aqui, vir retestar essas regiões aqui para continuar capotando. Testar, sei lá, a VWAP, né? Ele pode fazer um teste na VWAP. Vem perdendo, diz que vem, aí ele volta um pouquinho, volta mais um pouquinho, perde aquele fundo, vem, mais um pouquinho, não perde mais o fundo, vai lá em cima, dá-lhe aquela violinada, testa a VWAP, aí perde. Aí tu pode tentar um movimento nessa região. Daí ele nem vai mudar a característica do preço. Ele já capota antes na VWAP. Aí tu vem com ele. Mas isso aqui tá muito claro que é, de novo, um range eterno de uma mente sem lembranças, nessa região aqui. Pra onde ele vai? Pô, não faço ideia, né? O troço cai, vem pra cá, vai lá embaixo, sobe, vem, violina. Pra onde que esse cara vai? Ninguém sabe. É isso. À noite eu volto aí para as projeções, tá? Deixa o seu like, dá uma olhadinha aí no setup. É tudo 0800, não cobro nada, não. Tá de graça aí. Toda a minha propriedade intelectual, todo esforço de 5 anos de estudo e a aplicação dessa técnica aí tá tudo de graça. É só olhar. Fico indignado quando eu olho ali e eu vejo assim 2 visualizações, 5 visualizações. Tô entregando um negócio aqui para imprimir dinheiro nessa caralha. Ninguém olha. Lembre-se que quando eu chegar no meu objetivo aí, que eu tenho um objetivo financeiro, quando eu chegar nesse objetivo financeiro, eu deleto todos esses vídeos, tudo. Só quem veio comigo vai aprender a história. Por enquanto ninguém tá vindo. Então, só eu estou indo sozinho. Eu vou deletar. Ninguém vai saber o que eu fiz. Como que eu me transformei num bilionário. Ninguém vai saber. Tchau pra vocês. À noite eu volto com as projeções para evitar as bolas curvas. E amanhã, sim, amanhã, quarta-feira.